o que se trata essa palestra? Nós como pais, né, nós vimos que a sociedade hoje ela está corrompida. Todos nós sabemos que a sociedade ela está corrompida. Essa corrupção ela tem um início, ela teve um início, né? Quando foi? Quando começaram as instituições começaram a expulsar Deus, como as escolas, por exemplo. E hoje os professores se veem numa luta travada contra os próprios alunos, não é assim? Os próprios alunos, eles são uma luta, eles ser uma ajuda para os professores, são uma luta. Por quê? Por causa que a sociedade onde eles vivem já não tem mais regra, e a regra foi tirada, e as escolas que poderiam ajudar também não estão ajudando. Eu digo isso porque, como eu disse, eu sou pai. Sou pai, tenho uma filha que está na escola, faz 2 dias que ela está aqui com vocês, mas ela estava em outra. E o que me chocou e que me fez fazer essa palestra aqui é que ela chegou em casa um certo dia e começou a comentar sobre a aula que ela teve, a aula que falava sobre evolucionismo e criacionismo. E ela gosta de conversar bastante. Quem conhece a Priscila sabe que ela conversa bastante. Ela conta a aula toda em detalhes. Então a gente viu que os professores passaram o criacionismo como uma coisa muito vaga, enquanto que o que prevaleceu na aula foi o evolucionismo. Agora eu pergunto para vocês aqui: vocês todos são religiosos, sim ou não? Sim, todos são. Todos nós participamos, as escolas participam, todo o ano fazem festinha de Natal, fazem festinha de Páscoa, mas quando é na hora de lecionar, nós somos mais afinco em dizer que nós viemos do macaco do que botar como tese, não como fato, que a evolução existe. Esse é o problema. Nós estamos excluindo Deus das escolas, da sociedade e muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Então é nesse sentido que nós queremos mostrar para vocês, então, aonde isso vai parar se nós continuarmos assim. Mas tem um remédio se vocês quiserem mudar. A mudança não vem por prefeito, a mudança não vem por Dilma, a mudança vem por cada um de nós, né? Decidir o que nós queremos para a nossa vida. Decidir o que nós queremos ser. Aquilo que nós vamos ser é o que nós vamos passar para os outros. Certo? Então nós vamos falar sobre a sociedade e o caos. Fatores predominantes da ética e moral. Criacionismo ou evolucionismo? Vamos lá. Vamos para a hipótese evolucionista. Na hipótese evolucionista, dizem: não há divindade. Não é assim que prega? Não há divindade. Se não há divindade, a vida também não precisa de valor. Você não precisa dizer isso para o teu aluno. É automático. Não precisa dizer para o teu aluno. Não precisa botar teu aluno em cima do prédio aqui, da instituição, para dizer para ele que lá embaixo é perigoso ele se atirar. Ele vai saber, a própria consciência dele vai mostrar que é perigoso se atirar dali de cima. Então, quando nós começamos a afirmar muitas coisas dentro da nossa instituição, claro que existe, vocês têm um currículo para passar, mas esse currículo não é obrigatório você dizer que é fato algo que não é fato. Não adianta nós queremos tapar o sol com a peneira, porque é exatamente assim que está acontecendo. Quando nós dizemos não há divindade, acabam-se os valores. E aí, construir uma sociedade sem valor? De que jeito? Então, sem divindade não tem valor. Qual é a consequência?
Sem a moral, não existe certo nem errado, bom nem mal, pois a consciência não desabona o ser. Ou seja, a minha consciência diz que isso é bom, não tem nada que vai me desabonar. Por quê? Porque não tem Deus, não tem um ser maior do que eu, não tem ninguém que vai julgar minha causa. Eu não vou prestar conta para ninguém, nem meus pais eu não preciso prestar conta. Não existe mais moralidade. Vamos mais para frente, povo. E aí vamos entrar para a questão de lei. A lei de Deus. Todos aqui são professores, eu poderia estar aí sentado para ouvir vocês. Vocês sabem que a Constituição brasileira, a Constituição americana, ela é fundada em cima da lei de Deus, a lei moral de Deus, né? Os 10 mandamentos. Eu fiz questão de colocar os 10 ali numerados, porque se eu perguntasse aqui, quem sabe as 10 leis de Deus, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Né? Se eu perguntasse quem saberia que as 10 leis do gaúcho, todo mundo saberia, mas as 10 leis de Deus ninguém sabe. Por quê? Porque é uma coisa que está ficando escasso. Nós estamos nos afastando de Deus. E queremos soluções para nossas vidas, queremos soluções para as instituições, queremos soluções para todas as coisas, mas esquecemos que a solução vem de um ser maior do que nós. Isso aí, se você quiser ler. Não há lei. Bom, não há lei. Se não há lei, não existe ética. Né? Se não existe uma lei moral, não existe ética. Qual é a consequência? Se nada desabona o ser, como foi dito antes, logo posso fazer o que quiser, com quem quiser. O que significa isso? Fazer o que quiser significa moral. Eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa, eu posso andar dentro da minha casa nu. Isso é uma imoralidade. Por enquanto ainda é. Por enquanto ainda se prendem pessoas por andarem nu. Por enquanto. Eu posso andar dentro da minha casa nu. Eu estou sendo imoral. Eu estou fazendo o que eu quero. Estou sendo imoral. Mas quando eu saio para a rua, eu estou fazendo para os outros, com quem quiser. Eu estou sendo antiético. Né? Quando eu faço para mim, quando atinge o meu ser, eu estou sendo imoral. Quando atinge o próximo, eu estou sendo antiético. Então essa é a consequência de não ter uma lei, de não ter uma base sólida para a nossa sociedade. A nossa sociedade tem que voltar a ter uma base, construir uma base em cima de um padrão mais elevado, voltarmos a ser um povo, né, que pensa em Deus e age de acordo com Deus. Senão nós não vamos conseguir nada. Eu não estou falando aqui em relação a você ir para a minha igreja. Eu estou falando na sociedade que foi construída em cima de padrões morais estabelecidos por Deus, porque a nossa sociedade, ela veio de um padrão cristão. É cristão, o nosso padrão é cristão. Mas hoje estão se invertendo os valores. Agora poucas pessoas estão gritando mais alto do que toda a maioria. E essas poucas pessoas estão sendo ouvidas. Estão sendo ouvidas, enquanto que a maioria está calada. Vamos mais adiante então. Bom, se não há Deus e não há lei, então tudo é relativo, subjetivo. A sociedade não tem agora um parâmetro, e sim é moldada pelo indivíduo. O que vale é o que a pessoa pensa e não o que a comunidade acha. Não é assim que está sendo vivendo hoje? Nós estamos vivendo isso? Você não vê isso? O aluno pensa que é assim e assim. É assim, porque lá em casa é assim, então vai ter que ser assim. Não existem parâmetros que regem a vida das pessoas. É o que ela pensa, é o que eu disse antes, a minoria. A minoria. Pra vocês terem uma ideia, no site G1, há poucos dias atrás, saiu uma enquete de votação. Faria uma votação, não sei se vocês viram isso. Faria-se uma votação. Quantos apoiam e dariam seu voto de sim para casamento homossexual? Aí colocava sim, e quem não aceitasse colocasse não. Arrasaram o não. A sociedade brasileira votou não.
Arrasaram. Poucas pessoas voltaram assim. Sabe o que fizeram? Eles tiraram do site. Fizeram enquete no outro dia. Novamente, foi um arraso de não aceitamos. Tiraram do ar. O que fizeram? No outro dia fizeram a enquete de novo, para te votar sim ou não, só que não existia mais, não tinha como tu acessar, como tu botar o não, só tinha como você botar sim. Eles botaram sim ou não, mas não tinha, a pessoa passava o mouse ali, não tinha como botar o não. E aí o sim venceu. É uma estratégia para as pessoas tentarem, eles estão tentando dizer que o que é certo é errado, estão tentando implantar. Por quê? Porque o indivíduo... Agora vocês imaginem, professores, se um indivíduo começar a colocar a sua própria vontade, a sua própria lei, o seu próprio pensamento aqui na instituição. Se cada professor aqui tiver o seu próprio pensamento a respeito de como dar aula. Aqui não tem o padrão, aqui não é regido com padrões, com normas, não é regido com padrões e normas. Por que vocês estão aqui hoje? Porque depois vocês vão estar falando sobre essas próprias normas, para continuar fazendo o melhor para a sociedade, para os alunos. Agora, se vocês fossem individualistas, cada um numa sala fazendo o que bem queria, como vai ser a cabeça dos alunos? Eles saem lá, uma professora dizendo uma coisa, entra na sala do outro professor, a professora começa a dizer outra coisa contrária. Como será uma sociedade assim? Pois é assim mesmo que está se formando uma sociedade. A nossa sociedade, ela está indo para um caos. Porque a minoria está gritando que tal coisa que era errada até pouco tempo, hoje é certo. Eu vi, esses dias, na internet, de uma moça, dessas moças, era uma casa de... não sei se era Big Brother ou Fazenda, era uma coisa assim que tinha um trecho daquilo ali. E estava sendo gravado ali, porque uma das moças, virou notícia porque uma das moças perdeu a sua irmã. A sua irmã foi morta dentro do seu apartamento, pelo seu namorado. E ela estava dentro então da casa e foi perguntada: o senhor não vai sair da casa para ir lá no velório da sua irmã? Ela simplesmente disse assim: não posso, se eu sair daqui eu perco. Isso é um valor? Isso são valores. Mas isso que está sendo passado. Ela perde o quê? De repente ela não está pensando nem em perder, nem em ganhar aquele jogo ali, não sei como é que é, aquela trama que eles fazem ali. De repente ela não está nem pensando em ganhar aquilo ali, mas ela quer ganhar fama, porque ela está ali mostrando o seu corpo. Ela vai sair dali e ela pensa: você tem que ser convidada para uma capa de revista masculina. É isso. Esses são os valores que estão sendo implantados na sociedade. E nós não nos damos por conta. Daí vem as crianças para a escola, nós queremos dizer assim: olha, tua sainha está muito curtinha. Tu está só, né? É bustiano, se diz? Só é bustiano, não vai lá pôr uma camiseta. Mas o que adianta? Se lá dentro da casa, se lá os programas televisivos estão mostrando tudo o contrário, dizendo que aquilo é certo. Não tem parâmetro. O indivíduo está pregando que aquilo é certo e o povo todo está aceitando como se fosse. Acho que não deve ser assim, né? Mas essa é a questão de uma sociedade que começa a fazer como Nietzsche disse, né? O que Nietzsche disse? Deus está morto. Em muitos lugares, em muitas cabeças, verdadeiramente Deus está morto, infelizmente. Mas para nós não precisa Deus estar morto. Nós podemos ver ressuscitá-lo na nossa vida, para que ele faça parte da nossa sociedade, nossa pequena sociedade chamada escola. Qual é a consequência? Sem o parâmetro ético, o indivíduo pode ser livre. Olha a liberdade dele: eu posso ser livre, eu posso roubar, matar, fraudar. O que se conhece por delito será reconhecido como comportamento. Ele fez, um comportamento, coitadinho. Deixa assim, né? É comportamento.
aquilo que era delito agora vai ser chamado de comportamento. Se nós continuarmos assim, não vai para longe. Agora, foi ontem, eu vi no noticiário de um site ali, nem fui eu, foi minha esposa, ela comentou comigo, de um dono de um pitbull. O pitbull avançou nele, vai ver o amigo dele lá e também avançou nele, travaram uma luta, os dois contra o pitbull. Como estavam de dois, conseguiram matar o cachorro. Foi a imprensa com as suas câmeras, os seus microfones, foram lá para fazer uma reportagem, mas não era pelos dois que tinham sobrevivido ao ataque do pitbull. Foram ver por que mataram o bicho. Isso é contra. Isso é a sociedade, nós estamos dando valor às coisas erradas. O animal tem que viver, mas o dono não pode viver. Se matar o dono não tem problema, não pode matar o cachorro. Agora, se esse mesmo dono desse pitbull tivesse o cachorrinho amarrado dentro de casa, dentro do pátio, o pátio cercado, tudo murado, mas por infelicidade entrasse uma criança lá dentro e o cachorro matasse, para quem entraria de novo a responsabilidade? O dono, sempre vai cair para o dono. Estamos mudando os conceitos de certo e errado. Estamos dando valor para o animal, porque o homem está dizendo que ele veio do animal. Estamos dando valor para o animal em vez da pessoa. Agora eu quero explicar uma coisa. Eu sei que aqui tem pessoas de vários segmentos religiosos. Eu quero dizer para vocês uma coisa: nós não somos animais. Não vemos o animal. Por quê? Porque o animal, ele não possui uma coisa que eu e você como ser humano temos. O animal, ele possui um corpo, ele possui um espírito. O espírito é que faz ele viver. O espírito é que dá o sentido, o tino, e é só isso, ele não tem mais nada do que isso. Agora, eu e você temos algo muito importante, plantado por Deus, queira você acreditar ou não, que é a alma. A alma, o seu intelecto, o seu pensar. Você é uma alma vivente. Você não é um animal. Você não tem um corpo e um espírito somente. Você tem um corpo, um espírito e uma alma. E isso faz diferença. É por isso que você pensa, é por isso que você consegue fazer tantas coisas. É por isso que nós temos essa tecnologia. Você pode dar uma dose de energético fabulosa no macaco, mas ele não vai conseguir fazer o nome dele aqui nesse computador aqui. Porque ele é um animal e vai continuar sendo. Mas quando nós começamos a pregar e dizer que viemos e que andávamos pendurados pela cauda, agora estamos de pé, que tipo de sociedade nós vamos ter? Bom, então eu nasci do Big Bang, nasci lá, eu era uma ameba, né? Vim lá de um girino, e a consciência vai para onde daí? Eu não sou nada, eu sou nada. Tudo termina aqui, tudo acaba aqui. Então eu vou fazer como eu quero. Vou extrapolar. O capitalismo e o consumismo. Bom, se lá adiante nós vimos que não tem Deus, não tem lei, né? Agora vamos para... Por que eu coloquei capitalismo e consumismo? O que isso tem a ver? Tem a ver porque faz parte de um todo. Nós temos que tratar do todo, né? Então, não importa como adquirir. Essa é a questão se não tem Deus na relação aqui. Não importa como adquirir, contanto que se tenha, pois você é o que você tem e não o que você faz. Né? E a sociedade não está vivendo isso? Você é o que você tem. Se você tem um carro bom, você olhar com um outro olho, um outro olhar. Se você tem uma boa casa, você tem um outro olhar. Se eu viesse aqui hoje palestrar para vocês, tem certeza que eu vou dizer? Se eu viesse aqui palestrar para vocês com uma roupa de brim, o olhar de vocês para mim era outro. Porque nós medimos as pessoas pela qualidade de vida que ela tem. E não é assim que se mede pessoas. As pessoas se medem pelo caráter que ela tem. Né? A gente muitas vezes leva um choque quando a gente olha para uma pessoa assim simples e diz: aquela lá é grossa, é matuta, mas vai conversar com ela, tem mais entendimento do que a gente.
porque a gente mede as pessoas por aquilo que nós enxergamos nela à primeira vista. Então agora, não importa como adquirir, contanto que se tenha, pois você é o que você tem. Na mídia, quem mais está em alta hoje é o bilionário Eike, né? Eike Batista. Todo mundo conhece, não vai conhecer. Ele dá dinheiro para tudo, ele dá dinheiro para escolas, ele dá dinheiro para instituição, tudo que é tipo. É um grande homem, mas vai ver quanto ele tem fraudulado de repente para conquistar o que ele tem. É um grande homem, mas o filho dele matou um atropelado e nem preso foi, porque ele tem dinheiro para comprar a liberdade do filho. Então a sociedade está dizendo, você é o que você tem. Se você tem bastante, tu é considerado. Se você tem bastante, nós vamos te botar num pedestal. Se você tem pouca coisa, fica de lado, porque tem outros que tem mais que você. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. A nossa sociedade não pode ir para esse lado. Infelizmente ela está indo, mas nós somos uma minoria que podemos mudar, pelo menos a cidade de Rio Pardo. Pelo menos a cidade de Rio Pardo. Qual é a consequência? Em consequência disso, ou todos se armam para defenderem seus próprios direitos, ou se deixam levar pela consciência alheia. E o bem e o mal que for produzido em certa cultura será validado por lei comum local. Ou seja, aqui no bairro, nós vamos defender a nossa cultura, o nosso jeito de pensar, vamos se armar. Não digo arma de fogo, mas vamos se armar com todas as nossas ideologias, porque nós temos um jeito de ser, um jeito de pensar. Não interessa o que o Rio Grande do Sul pensa, não interessa o que o Brasil pensa, nós vamos ser assim. Opa! Aí estamos individualizando de novo. É assim que a cultura vai. Se nós deixarmos essa consciência evolucionista tomar conta, nós vamos ser assim. Pessoas brutais que vão querer cuidar do seu próprio canto, vão se armar, vão achar inimigo em tudo que é lugar, porque eu quero que seja assim do meu jeito. Estou entendendo? Claro que então, sou um professor, eu que sou o leigo aqui. Mas agora vamos para a hipótese criacionista. Vamos ver um outro parâmetro de vida. Vamos ver para onde esse parâmetro vai nos levar. Vamos ver se você não quer isso. Eu duvido que você não vai querer isso. Vamos começar então. Existe um ser supremo criador. Existe um criador, existe um Deus. Seja o nome que você quiser botar nele aí, mas existe um Deus. Eu sei o nome do meu, talvez você queira botar o nome no seu. É até engraçado isso. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tem uma frase popular que diz que Deus é um só. Quantos já ouviram, já disseram isso? Pode levantar a mão. Quem já disse isso já ouviu falar isso. E Deus só existe um. Ninguém nunca ouviu isso? Isso. Deus é um só. E é verdade. É uma verdade. Deus, ele é um só. E quantos creem que Deus, esse Deus que é um só, ele é trino? Ele é trino, ou seja, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quantos creem nisso? Nem todos creem? Bom, mas o catolicismo, o cristianismo prega que é. Nós somos a maioria cristãos, né? Então nós cremos. Cremos que Deus é um ser supremo e que existe junto, este ser é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são uma pessoa distinta uma da outra, que trabalham juntos pela mesma causa, pelo homem. Com o Ser Supremo, minha consciência agora aponta para um prestar de conta. Agora nasce uma criança lá no lar e o pai diz: olha, meu filho, nós temos que entender que tudo que nós fizermos, nós vamos um dia prestar conta. Existe Papai do Céu. Papai do Céu não gosta de tais coisas. Como é que vai se criar agora a formação da mente dessa criança? Ela vai começar a pensar que ela está sendo vigiada, não vigiada para ser exterminada, porque o nosso Deus, ele não é um Deus de extermínio, ele é um Deus de amor.
mas Ele é um Deus justo também. Então Ele está nos vigiando porque Ele quer que nós façamos a coisa certa. Existe então agora, a partir dessa hipótese criacionista, existe um ser criador. Agora nós vamos construir uma sociedade em cima dessa hipótese. Consequência, logo tem que procurar algo que abone minha conduta. Poxa, existe um Deus. E agora? Eu tenho que saber como andar para não andar errado com Ele. E aí o que eu vou fazer? Vou procurar a lei. Aquela lei que nós botamos lá, né? Essa lei está implantada em todo ser humano. Primeiro existe a lei que Deus já pôs dentro de você. Não precisa ninguém dizer para você que matar uma pessoa é errado, porque dentro de você já está errado. Está escrito isso. Uma lei moral que já foi implantada dentro do ser humano. Que matar é errado. Não precisa escrever. Leva para casa e diz para o teu pai lá que matar é errado. Não precisa. Já tem essa lei aqui dentro de nós. Mas ela foi revelada com detalhes no decálogo. Lá quando Moisés foi para o monte, Deus escreveu com o seu dedo, colocou lá, E lá então ficou revelado com detalhes a lei de Deus para a humanidade. Não era a lei de Deus para os judeus, para os israelitas, para os hebreus. Era a lei de Deus para a humanidade. Porque os hebreus seriam os evangelistas hoje. Se eles aceitassem o plano de salvação, é eles que estariam aqui falando sobre Deus para nós. Não seria eu, não seriam os pastores, não seriam os padres, seriam os judeus. Mas eles recusaram, matando Jesus lá no Calvário. Então essa lei agora foi passada para a igreja, onde nasceu a igreja, que agora está fazendo esta missão de pregar o Evangelho sobre a terra. Então essa lei está implantada dentro de nós, mas ela já foi revelada também com detalhes no decálogo. Se você já leu o Antigo Testamento, você já viu ali em Êxodo capítulo 20, tem a lei. No decálogo, qual é a consequência então? Quando eu enxergo, quando eu encontro a lei, no decálogo eu encontro a moral e a ética de Deus. Agora existe um Deus e Ele é assim. Ele é assim, aquilo que Ele colocou, aquela lei é daquilo que Ele é. Seu caráter, essa moral está revelada na lei. Deus é assim como está na lei. E se eu andar como está escrito na lei, eu vou ser moral e ético como meu Deus é. E aí então eu não vou adulterar, não vou matar, não vou roubar, não vou fraudar ninguém, porque na lei está dizendo para mim não fazer isso. Não vou jurar falso, então não vou precisar mentir para as pessoas, Não vou ser uma pessoa que vou dar problema, porque tem alguma coisa que está regendo agora nos meus passos. Tem alguma coisa que está regendo nos meus passos. Bom, se existe Deus, existe lei, então nem tudo agora é relativo. O relativismo existe? Claro que existe. Se eu dissesse para vocês, todo ser humano, o ser humano é composto de corpo, cabeça, tronco e membros. É verdade ou não é? A pessoa não é constituída assim, de cabeça, tronco e membros? Cadê o professor de ciências? O Guilherme disse que ele é professor de ciências que ensinava, cabeça, tronco e membros. Então, toda pessoa, ela é constituída de cabeça, corpo e membros. Isso é relativo ou absoluto? Relativo ou absoluto? Relativo. Porque pode nascer uma pessoa sem um braço e continuar sendo pessoa. Então, o relativismo existe. Mas quando se trata de Deus e sua lei, não. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela é absoluta. Se nós andar conforme a lei de Deus, não vai ter problema na nossa vida. Certo? A absoluta também será a lei e as suas implicações. As suas implicações, a gente pode dizer, as suas emendas, Sejam elas filosóficas, religiosas e políticas, acerca da moralidade. Agora nós temos uma lei. Vamos construir um povo, uma sociedade, uma escola em cima de uma lei. Agora nós vamos entrar dentro de uma escola e a professora, antes de tudo, vai dizer assim: vamos rezar ou vamos orar.
Vamos mostrar para os alunos que existe um ser supremo. Ainda que tu vai ter que falar sobre evolucionismo, mas comece a tua aula mostrando que existe Deus, porque você crê em Deus, você tem que também pregar sobre Ele, dizer que Ele existe. Você tem que incutir na mente da criança que ela tem responsabilidades não só social, como também espiritual. Qual é a consequência? Aplicando a lei áurea às nossas vidas e à sociedade, teremos um povo civilizado e preocupado com o próximo. Civilizado. Nós vemos as crianças, parece que elas vieram das cavernas direto para cá com o caderno. Não é assim? Falta de civilização. Elas não conseguem pegar o papelzinho amassado e ir lá no lixo jogar. Elas preferem botar embaixo da classe. Falta de civilização, falta de instrução, pois esta lei que nós estamos falando, ela nos civiliza. A moralidade nos civiliza, a ética nos civiliza. Aí nós queremos resolver os problemas chamando o pai. Ó pai, aqui o teu filho, mas não adianta, o pai também não é civilizado. O problema não é pai, o problema não é Dilma, o problema não é Schwank, o problema é sistema. O nosso sistema é anti-Deus e nós fechamos os olhos como se isso tem que ser assim. Não tem que ser, pessoal. Professores, não tem que ser. O sistema é anti-Deus, ele é corrupto. Não vou aqui entrar em termos teológicos para explicar para vocês por quê. Porque a gente estuda, o que a gente fala aqui, a gente não consegue, não pode passar agora para vocês, porque é uma coisa muito complexa. Mas acreditem em mim, este mundo, o mundo, que é o Logos, o sistema, ele é corrompido. E ele é anti-Deus. Ele sempre vai pregar contra Deus. Ele sempre vai falar contra Deus. Ele vai sempre tirar Deus. Os Estados Unidos, quando começaram, até 1960, 70, até ali, dentro das escolas americanas, se lia a Bíblia, se orava antes de começar a aula, depois da guerra do Vietnã, lá criou esse problema, aí veio aqueles jovens tudo lá indignados, era aquela revolução que vocês conhecem muito bem, aí a sociedade virou um caos lá, tiraram Deus de tudo, não se pode mais ler Bíblia, na biblioteca lá não pode mais ter Bíblia, e hoje eles são cristãos. Olha a cultura americana, é um país de primeiro mundo, mas olha a cultura. Os nossos alunos aqui são umas pestes, mas ninguém entrou armado aqui ainda e matou todos os professores a tiro. Lá já estão fazendo isso. Aqui, cada um com a sua religião, chega no domingo, vai para ela. Lá eles olham o filme de Batman, de Robin, lá, de Superman, e acham que são os mesmos, põem uma máscara e saem matando todo mundo. Porque eles não têm mais Deus, eles tiraram Deus. E essa nuvem anti-Deus, essa nuvem contra Deus, ela está pairando em todos os países. É um sistema que quer tirar Deus. Se vocês deixar aqui, entre aqui, o caos vai se estabelecer aqui também. Então, quando nós temos uma lei que nos rege, nós temos um povo civilizado e ele é preocupado com o próximo. Essa é a lei maior. Jesus, quando ele veio na terra, ele disse: qual é que são os 10 mandamentos? Aí ele disseram: 10 mandamentos. Pois é, mas eu vou resumir elas em duas, tá? Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós conseguimos amar o próximo, quando nós conseguimos respeitar aquele que está do nosso lado, muita coisa que existe hoje não existiria. Mas isso são palavras
E essa lei, ela não se trata de palavras, ela se trata de ações. Começando com os professores, respeitando um ao outro. Se os colegas, se os alunos e os professores respeitam, já muda. Porque se ele vê que você não respeita o teu colega de trabalho, se você, professor, o teu aluno vê que você não respeita o seu colega de trabalho, ele vai fazer um grupinho da professora que ele gosta, que não gosta da outra. E é um ciclo. E assim é na vila, é o grupinho que eu gosto, assim é dentro de casa. Por quê? Porque não tem um amor ao próximo. Nós não amamos, nós não nos preocupamos com o próximo, preocupamos conosco mesmo. Esses dias eu dei uma palestra ali no 3C sobre motivação no trabalho. Eu estava falando que nós temos que ter uma meta de crescimento, né? Nós temos que crescer, então, subindo nas metas. E aí eu fiz um quadrinho, né? Fiz uns bloquinhos mostrando as metas, e num dos bloquinhos do meio eu botei pessoas. E se você não pode pisar em cima das pessoas para subir nas metas, suba para as metas, não pise nas pessoas, ame o próximo, se preocupe com o próximo, não suba, não queira fazer tua carreira subir em cima dos outros, certo? Vamos mais adiante lá. O valor então de tudo isso será do todo e não do indivíduo. Por quê? Com isso o amor ao próximo será o centro das decisões. O valor vai ser, o valor será no todo, a decisão vai ser tomada entre todo, vai ser uma política, né? Política, o que é política? De polis, povo. A decisão será de acordo com o todo. Não vai ser que nem o G1 ali, o site que nós vimos, que fez as enquetes, enquanto dava todo mundo votando contra o homossexualismo, o casamento gay. De repente tem alguém aqui favorável. Não estou entrando na questão. Eu não marquei, não vi, mas se fosse marcar, eu saberia qual. Aí fazia lá marcava, aí ele tirava do ar. Não, todo mundo está votando contra, vamos fazer de novo. Todo mundo votou contra, vamos fazer de novo. Não, todo mundo vai votar contra sempre. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma votação e vamos deixar em branco ali a parte de votar contra, que só vai dar os a favor. Isso não é política. Isso é indução. Está sendo induzido o país a ser o que o país não quer ser. Vocês não concordam? Estão induzindo. A maioria do país está dizendo não a tal filosofia de vida, mas a mídia está tentando dizer sim. Então o nosso processo, ele tem que ser para o todo. O todo. E esse todo, ele ama o próximo. Então, quando ele for fazer uma votação, ele não vai fazer uma votação que se vai beneficiar somente a ele, mas ao próximo. Principalmente ao próximo. Qual é a consequência? Vivendo para os outros, ao invés de para si, a sociedade será novamente feliz. Né? É que nós vivemos para nós, né? Eu estando bem, o resto não importa, não interessa. Essa sociedade individualista, né? Olhando dessa base, parece que somos que nem os animais mesmo, somos irracionais. Se eu tiver que comer e tiver com fome, e tiver que comer, não tiver nada, eu vou comer meus filhos, como fazem os leões. Nós não somos animais. Nós somos seres humanos capacitados para pensar e decidir. Somos capacitados para amar. Amar, coisa que animal não pode fazer, você pode fazer, eu posso fazer. Amar o meu próximo. Dar o melhor de mim para o meu próximo, não só pensando em mim, mas pensando também no próximo. Olha, Priscila já prepara o CD aqui. Olha, teoria das espécies. Charles Darwin. E olha, a escolha é sua. A escolha é sua, gente.
tipo de sociedade nós queremos? Uma sociedade animalesca? Continue dizendo nas suas aulas que nós vemos do macaco, que vai continuar tendo alunos drogados no futuro. Em vez de nós construirmos mais escolas e mais presídio. Certo? Então é isso que eu deixo para vocês. Talvez, o que vocês ouviram hoje, vocês nunca imaginariam ouvir. Talvez seja pesado, talvez até vá contra algumas questões, até religiosas de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu tenho uma preocupação muito grande com a nossa sociedade. Tenho tentado lutar do jeito que dá, porque eu não consigo chegar no presídio e ver o presídio lotado de pessoas que estão ali por causa de drogas, estão ali. Pessoas que roubam, que estão ali, que furtam para poder se drogar. Jovens que foram, muitos deles foram um de vocês. Por não terem uma base ética e moral, por faltar em alguma parte da sua caminhada, faltar um apoio divino, um apoio que fale para eles que eles têm que prestar conta. Agora eu tenho que estar lá no presídio dizendo para eles isso. Mas essa é a função do pastor. Eu acho que a função de dizer o que é certo e errado não é só do pastor, é do pai e da mãe, em primeiro lugar. Eu nunca vou vir aqui na escola e dizer: Dona Julieta, diretora Julieta, como é que a senhora não está educando a minha filha? Ela chegou lá e disse um palavrão na casa. Jamais, porque isso é eu que tenho que ensinar ela. Agora tem coisas que vocês podem passar. E essa é a questão que nós estamos colocando. Ou você fica desse lado quando você dá a tua aula, ou você fica desse lado quando você dá a tua aula. E aí depois você vê o que vai suceder, certo? Então vou deixar agora a Priscila, ela vai estar cantando, e acabo aqui a minha participação. Já agradeço a todos pela paciência. Não vou pedir desculpa por aquilo que falei, então seria hipócrita, eu falei o que eu queria falar. E se vocês me convidarem, continuarei lutando. Se não me convidarem, eu sei. Certo? Deus abençoe então a todos. Nós sabemos que é apenas um vazio em todo o universo, e que esse vazio em trevas era submerso. Só havia um pedaço de corpos celestes, grandes e pequenos, e há muito tempo, em algum momento, houve uma grande explosão, que moléculas e partículas na imensidão se uniram, formando a lei em que vivemos. Nós sabemos que da biogênese surgiu a vida, e a ciência muitas vezes ficou dividida entre tantas teorias sobre o mesmo tema. A mesma cena se repete em nossos dias atuais, mas quem lê a Bíblia sabe que não foi assim. Na realidade teve muito mais. Foi o ser supremo, sobrenatural, de genealogia nada conhecida. Foi